Eu gosto de ver o entrevistado dançar. E a gente ficava lá abrindo inscrições, nome, sobrenome, endereço, tem arma, tem carro, está disposto a lutar. Só que faltava uma mulher subindo e descendo na Kombi para lá e para cá. Não, de jeito nenhum. Aí eu comecei a olhar para o espectador aqui, ó. E deu certo, daí uma mulher em rádio dando palpite. Olha, gente, o nome do programa que ele deu, 5 minutos com Ivete Brandalize. Eu sou jornalista, sou psicóloga, fui uma mulher de teatro e hoje eu sou uma aposentada. O meu nome, Ivete Brandalize. Eu digo para todo mundo que eu sou filha de colonos. De colonos não exatamente, porque a família do meu avô, do meu pai, da minha mãe, eles vieram da Itália, imigrantes. E aí se estabeleceram aqui no Rio Grande do Sul, mas de repente faltou terra para aquela gente toda. E eles foram para Santa Catarina desbravar o oeste catarinense. Então eu nasci lá em Videira, Santa Catarina, que chamava Perdizes antes. Videira porque é uma terra da uva. Acontece que Videira era uma coisa pequena, uma cidade pequena, tudo estava sendo iniciado. Inclusive a família do meu pai, a firma do meu pai, tudo estava começando. Aí, o ensino era muito deficiente. Então os meus irmãos também, quando eles chegavam em determinada idade, iam estudar fora e tinham que estudar internos, porque não tinha outra alternativa. E quando chegou a minha vez, a minha irmã estudava aqui em Porto Alegre, no Bom Conselho. A Dalva veio para Porto Alegre, para o Colégio de Freiras, e quando chegou a minha vez, eu vim para o internato, para o Bom Conselho. E eu digo para todo mundo, eu fui interna durante 2 anos e meio. E eu fui infeliz durante 2 anos e meio. Eu odiava o internato, tudo era feio, tudo era pecado, tudo era proibido. Inclusive para ler, quer dizer, eu tinha que ler os livros que eles tinham disponíveis na biblioteca deles. E às vezes eu estava lendo o livro escondido, que as externas me emprestavam, e as freiras me tiravam o livro, rasgavam o livro. Eu terminei brigando com as freiras, graças a Deus. Aí fui para um pensionato. E aí que fiquei, aí fiz o 2º grau, me formei e fiquei aqui. E meu pai estava iniciando uma empresa, que foi o Perdigão. E meu pai era o responsável pela produção. Então eu pensei em fazer engenharia química para trabalhar com meu pai na produção do Perdigão. Depois que eu briguei com a freira do Bom Conselho, eu fui para o Júlio de Castilhos. E lá eu conheci uma menina que se chamava Gladys Kotliarenko, que adorava jornalismo. Ela falava no jornalismo com uma coisa assim, sabe, deslumbrante. E eu fui me encantando na paixão dela, porque eu, Videira, nem tinha jornal. Ela, pelas tantas, eu já estava achando ótimo, querendo fazer jornalismo na rua, querendo viajar com jornalismo, estava adorando. E eu fui fazer, na época, a gente fazia ou científico para cadeiras matemáticas, físicas, e fazia clássico para quem ia para as humanas. O jornalismo era humana, mas eu fui para o científico porque eu fazia engenharia. Só que, científico ou não, eu fiz vestibular para jornalismo e ciências sociais. Ou seja, eu me encantei na paixão da Gladys e fiz jornalismo por causa da Gladys. Eu acho que eu fui da 3ª turma, da 2ª, não sei, do início do jornalismo. Nós estávamos assim aptos a exercer relações públicas, propaganda e jornalismo. Enquanto eu fazia jornalismo e ciências sociais, a gente frequentava o bar da faculdade, etc. E eu conheci o Antônio Abujamra, que estava em Porto Alegre a convite do Teatro Universitário e estava dirigindo esse grupo de teatro universitário. E aí o Abujamra, de repente, assim, tu não quer tentar fazer teatro? Eu disse, quero. E aí fiz um teste com o Abujamra, deu certo, e eu comecei a fazer teatro universitário. Quando, de repente, eles conseguiram criar o curso de arte dramática. Então eu estava fazendo teatro, ia se criar o primeiro grupo de arte dramática, e eu fiz o curso de arte dramática. Fiz 2 anos. Depois, como era proibido, estando no curso, participar de qualquer outro espetáculo, e eu resolvi participar de um espetáculo que o TBC de São Paulo trouxe, então eu saí do curso, e aí eu fui trabalhar no teatro de equipe,
que era a primeira experiência de teatro profissional em Porto Alegre. Era um teatro que foi criado pelo Paulo José, pelo Pereio, pelo Mário de Almeida, pelo Milton Matos. Milton Matos terminou sendo meu marido depois. Então, eu fui trabalhar com eles. E eu fazendo meu curso de jornalismo, me formando, etc. Ciências sociais completava o jornalismo. Lá pelas tantas, eu estava trabalhando como jornalista, ganhando uma miséria, e surgiu uma oportunidade de trabalhar como relações públicas. E eu não sabia nada de relações públicas. Sabe, eu não sabia como é que eu ia atingir aquele público. Então, eu especificava que era aquele público, mas e aí? Como é que eu vou chegar nele? Aí eu resolvi fazer vestibular para psicologia, para estudar psicologia social, para fazer relações públicas. Só que estando na psicologia, eu gostei mais, me apaixonei mais, né, nos meus estágios na psicologia clínica. E eu devo admitir que a psicologia me ajudava muito nas entrevistas. Então eu acho que uma coisa realmente enriquecia a outra. Acho que ciências sociais me enriqueceu para o jornalismo me ajudou a chegar nas pessoas e chegar nas pessoas de alguma forma, na entrevista, trazendo esse lado que a psicologia me oferecia. A Faculdade de Filosofia reunia todas as áreas docentes e reunia o jornalismo, porque o jornalismo estava iniciando, gente. A gente não tinha máquina de escrever, a gente não tinha máquina fotográfica. Cada aluno comprava a sua máquina, né, e saía a trabalhar com ela. Então a gente não tinha recurso nenhum. Porto Alegre conheceu televisão, eu estava me formando em jornalismo. Agora, a minha experiência aqui era maravilhosa, porque o convívio era muito bom. E era uma coisa assim que, por exemplo, eu me exercitava aqui e no teatro de equipe, na década de 50, eu me formei em 59. A gente convivia muito e a gente trocava muito, sabe? Então aqui, por exemplo, os estudantes da arquitetura usavam o bar da filosofia. A gente frequentava a medicina, nos bailes da medicina, nas festinhas da medicina, muitas delas aqui na reitoria. Então havia esse tipo de troca, até porque, como não existia muita coisa pronta, estava todo mundo criando, quer dizer, os primeiros escritores estavam surgindo naquela época. Inclusive lançaram na época um livro que chamava Os Nove do Sul, que eram 9 contistas fazendo um livro. Tinha um grupo também, Bode Preto, sabe? E a gente frequentava, todos nós frequentávamos tudo isso. Então a gente trocava cinema, música. Então tudo isso tinha um intercâmbio fantástico. E a gente convivia aqui na URGS. Quer dizer, aqui a gente começou a organizar as passeatas, né? Então realmente tudo isso eu aprendi aqui. Eu comecei no Júlio de Castilhos, que já foi um bom preâmbulo, mas depois exercitei aqui e no teatro de equipe. O teatro de equipe era um intercâmbio total de tudo. Meu grande colega no curso de arte dramática era o Fernando Peixoto. E o Fernando Peixoto já fazia parte de um laboratório que a equipe tinha, porque na equipe tinha laboratório, as pessoas criavam cenas, criavam textos, né, nesse laboratório. Num determinado momento, quando o teatro surgiu com essa história de vamos criar, vamos construir a nossa casa, eu não fiz parte do primeiro elenco, por exemplo. Eu fiz parte do segundo elenco, porque quando surgiu o teatro de equipe, eu estava, de alguma forma, sendo conhecida pelo que eu fazia no curso de arte dramática. Então, o pessoal da equipe me convidou e eu fiz parte do quadro inaugural do equipe, embora não tenha trabalhado no primeiro espetáculo. Eu trabalhei no segundo. E depois que eu entrei para a equipe, não tem mais saída. Quer dizer, tu está num teatro profissional, onde todo mundo está com o maior tesão dentro daquilo. E era apaixonante a gente trabalhar na equipe, porque era uma coisa nossa, fazendo uma coisa que a gente gostava, e convivendo com Scliar, com Francisco Stockinger, com Glenn Bianchetti, com o Bruno Kiefer. Sabe, as pessoas que estavam criando, estavam lá permanentemente confraternizando com a gente. Confraternizando não, trocando com a gente. Tá? Naquela época, por exemplo, a gente tinha sessões de cinema, então a gente via lá filmes que estavam proibidos fora. A gente via lá. A gente, de repente, aparecia um poeta, Nicolas Guilhem, a gente levava para falar com a gente. Teve grandes discussões, grandes coisas na equipe, ou seja, eu só saí da equipe porque ele faliu, né? Mas eu fiquei na equipe até a morte da equipe. Nós iremos ver quem realmente tem fibra e tem raça. Na hora de correr bala, na hora
Quando a gente ouviu o primeiro depoimento do Brizola, né, a gente, no momento seguinte, assim, teatro de equipe, vamos criar o Comitê de Intelectuais e Artistas. Tá? E nós, claro, nós que fazíamos parte da equipe, fomos correndo para a equipe. Tá? E lá a gente criou um comitê realmente de intelectuais e artistas, e era muito engraçado, porque tinha assim, os intelectuais que já tinham uma certa tarimba, e vinham os artistas de rádio, sabe? Então foi uma coisa assim, muito bacana. E a gente ficava lá e abrindo inscrições, chegava a pessoa para se inscrever, nome, sobrenome, endereço, tem arma, tem carro, sempre que precisar do carro do cara e da arma do cara. Tá disposto a lutar? Estou disposto a lutar. A gente tinha um fichário maravilhoso. E a gente ficava... Eu fiquei permanentemente lá. Eu só saía da equipe no fim de tarde para tomar banho. E aí eu saía de carona com um rapaz que morava perto, e eu morava atrás do Palácio Piratini. Então o rapaz me dava carona de Lambreta. E nós, antes de... Ele ia para a casa dele, eu para minha, mas antes de ir para a minha casa, a gente passava no Palácio, entregava para eles os slogans que a gente tinha bolado, porque lá na equipe se reuniram os intelectuais e artistas. Então, os slogans, os textos, os cartazes, as faixas, para distribuir para todos os outros comitês. Então, era uma produção artística fantástica. E nós passávamos, então, de Lambreta, deixávamos esse material lá nos porões, eu achava maravilhoso, entrar nos porões, e depois ia para casa tomar banho. E voltava para dormir na equipe. E as pessoas que gostavam da gente, de repente nos deixavam lá coisa para comer, coisa enlatada, coisa. E de repente passava a pessoa de carro e a gente pedia gasolina, porque a gente podia precisar da gasolina. O Pereio tirava a gasolina assim, sabe? Eu acho que tudo isso tem uma coisa muito de adolescente. Sabe aquela história assim, a gente, né? Eu vou de peito assim para frente, né? E se me matarem, eu acho que tudo bem, morri pela pátria. Eu tinha toda essa sensação. E quando meu pai mandou me buscar, por exemplo, eu não fui, porque como é que eu vou deixar meus amigos morrerem e eu ficar viva? O teatro de equipe ficava numa área que, em termos de energia elétrica, correspondia do palácio. Então, quando ameaçaram bombardear o palácio, a CE apagou as luzes, mas apagou as luzes, o seu Eugênio de Conde era o palácio. E nós ficamos dentro dessa área. Então, nós ficamos na equipe, alguns foram para o palácio até. E eu fiquei na equipe porque pronta para morrer. Ou para recolher as pessoas, que era perto da Santa Casa. A gente fez guerra, viveu a guerra. E na verdade, apenas atrasamos a grande ditadura. Agora é que nós vamos pôr à prova, vamos comprovar a covardia desses traidores do povo e da pátria. A Rádio Gaúcha e a Rádio Farroupilha estavam fora do ar. A Rádio Guaíba ainda estava no ar. E aí, quando houve a história, o Brizola requisitou a Rádio Guaíba e passou a ser a Rádio da Legalidade. Mais tarde, porque tem um detalhe, o Rio Grande inteiro entrou na legalidade. Sabe? Aí, de repente, era uma coisa nossa, era do Estado. Então, quando o Rio Grande entrou, as outras rádios entraram também. Então, a Rádio da Legalidade, que era a Guaíba, passou a ser a cadeia da legalidade. E realmente era o que a gente escutava. O hino da legalidade surgiu na equipe. Porque a gente fazia passeatas e coisas cantando, todo mundo canta, né, o hino da independência. Aí o Brizola disse, está faltando um hino. Ora, para quem? Para os artistas. Então, chegaram no teatro de equipe e fizemos um hino. Em seguida, a Lara de Lemos, que era uma poeta, fez a letra, o Pireio fez a música, levamos para o Brizola uma fita, tá? O Brizola gostou, e a Lara tinha feito Avante Gaúchos de pé. Não, vamos pôr brasileiros. Então, Avante Brasileiros foi a única alteração. E aí passamos a fazer isso. Ou seja, a rádio que se ouvia era a Rádio da Legalidade, com discursos do Brizola, com slogans nossos, com o hino da legalidade. Isso era o que a gente ouviu. O Rio Grande era uma coisa tão fantástica, porque nós pulsávamos no mesmo ritmo, todos, todo o Rio Grande. Tu lembra algum trechinho desse? Sim. Avante, brasileiros de pé, unidos pela liberdade,
marchemos todos juntos com a bandeira que prega legalidade, protesta contra os tiranos, te recusa a traição, que um povo só é bem forte se for livre sua nação. Tum, 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 tum. Avante, brasileiros de pé, unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira que prega a lealdade. Eu tive a sorte, não era o que eu pretendia. Eu pretendia fazer jornalismo volante, esse jornalismo que a gente faz na rua, eu queria fazer isso. Mas isso, a primeira tentativa que eu fiz, quando a Rádio Farroupilha estava estreando a sua reportagem volante, eles me perguntaram se eu sabia de alguém que pudesse fazer isso. Se eu, mas só que faltava. Uma mulher subindo e descendo na Kombi para lá e para cá. Não, de jeito nenhum. Mas, dentro do jornalismo, eu tinha um certo fascínio por crônica. E eu, assim, o meu cronista, a paixão, era o Rubem Braga, que era um baita cronista mesmo. Então, quando eu tive a oportunidade, eu comecei a trabalhar, como todas as meninas começavam, no Caderno Feminino. No Caderno Feminino eu já recebi a página dizendo que eu tinha um espaço para culinária, um espaço para doce, não sei mais o quê. E eu comecei a pôr entrevistas e pus uma crônica. A primeira crônica, o diretor do jornal disse: olha, minha filha, cronista só tem um, o Rubem Braga. Eu digo, então vai ter 2. Porque com 20 anos a gente é muito peitudo, né? Vai ter 2. Continuei escrevendo. E o editor me deu força, publicava. Então eu comecei a exercitar na crônica e depois, até em função das circunstâncias, eu realmente não fiz jornalismo, eu fiz crônica. Eu trabalhei como crônica. Em televisão e rádio, eu já fiz uma coisa mais... Bom, na televisão eu fazia uma coisa mais crítica também. E na rádio eu tinha um comentário que também me permitia ser mais crítica. Mas jornalismo de buscar notícia e coisa, isso eu não fiz. Eu aproveitava as notícias de vocês que traziam para achar o assunto para minhas crônicas. Mas eu realmente fui uma cronista. Como jornalista, como cronista, como comentarista, convivi com a censura. E um detalhe, a gente de repente aprende a escrever nas entrelinhas. Às vezes me perdia nas entrelinhas. Sabe? Quando eu vi, eu estava, sei lá onde. Eu tive, inclusive, um período que eu era convidada, assim, quase que diariamente, ir na Polícia Federal prestar depoimento. Sabe? E o cara, ela falou assim, mas é o jeito que tu olha, às vezes, mas é o jeito que eu olho. Né? Eu até sou meio míope. E as pausas que tu fazes? Eu digo, para respirar. Eu preciso. Então, realmente, quer dizer, eu só olha, quem está ouvindo coisas que eu não disse és tu. Eu não estou dizendo nada, estou calando, estou olhando para ti. Então, quer dizer, durante a ditadura, a gente aprendeu a conviver com aquilo. Era horrível. A gente não podia falar nem em casa com os filhos, porque os filhos podiam falar na escola e a escola podia te dedar. Então, não se falava. A anistia foi ampla e restrita? Foi ampla, geral e restrita, especialmente para os militares. Na televisão, de repente, eles estavam querendo fazer um jornal, meio uma cópia do que acontecia no Rio, que chamava Jornal de Vanguarda. Era um jornal que tinha 500 apresentadores e tinha lá no Rio o Stanislau Ponte Preta, que era um grande cronista, que dava, sabe, entrava assim devagarinho e dizia uma coisa. Era uma chapuletadazinha. Quem dava para ele a deixa era Odete Lara. Então tinha uma mulher que era uma coisa nova em televisão, em jornalismo. Eles queriam fazer aqui, mas tinha que ser mais econômicos. Então eles queriam uma mulher que pudesse, a mulher, dar um palpitezinho como o Stanislau fazia. Aí testaram, claro, precisava uma mulher com autoridade para criticar, né? Aí testaram uma, testaram outra e não conseguiram. Mas eu fazia teatro, a Célia Ribeiro me conhecia do teatro. E a Célia Ribeiro disse, por que você não testa a Ivete? Tinha 22 anos, gente. Não, a Ivete não dá, como é que... Não, testem a Ivete, bote a Ivete de óculos. Eu era podre de míope, então... Aí testaram, e o que eles me disseram foi o seguinte, o Lauro Schirmer, olha, tu não és a pessoa que eu quero, mas não achei outra. Ou seja, eu tinha que mostrar que eu era.
Agora tu vai ver que eu sou a pessoa que tu queres. Mas o que acontece é o seguinte, era um jornal novo, era uma forma de fazer jornalismo ultramoderna, e quem redigia era o Lauro Schirmer, Ibsen Pinheiro, que era o rei da frase, Werner Becker, que era o sub-rei da frase, e o Carlos Bastos. Então, eles estavam tão apaixonados pelo jornal que eles ficavam horas estudando uma frase boa para me dar. Ele estava escrevendo a frase. Tá? Eu entrei de atriz. O mérito era deles. O meu mérito é saber interpretar aquela frase. E eu fazia o seguinte, eu tinha uma facilidade enorme para decorar. E eu não queria ficar lendo míope como eu sou. Eu botava e tirava óculos. Sabe? Aí eu comecei a olhar para o espectador aqui. Ó. É fundamental isso, até porque a prostituta, por todas as razões, precisa se unir, aprender a se defender, né? Aprender a se proteger. É fundamental. É fundamental. Tá? Admitindo ela mesma o seu trabalho, sem vergonha, sem constrangimento. Eu tenho aqui várias perguntas, pessoas do centro reclamando, e perguntas para mim, como a do Fernando, por exemplo. Como seria teu procedimento se as prostitutas fizessem ponto na frente da tua casa? Eu já morei no centro e já tive prostitutas fazendo ponto na frente da minha casa. Eu fiz com elas o mesmo acordo que eu faço com os guris que jogam bola atualmente na minha praça. Olha, joga mais para lá para não quebrar o vidro. Então elas também, nada a ver. Faz ponto aqui mais para lá, que aqui eu passo, aqui eu estaciono o carro, aqui eu entro na garagem. E tudo bem, convivência pacífica. O jornal foi ótimo para mim, porque as pessoas dizem assim, meu Deus, é uma mulher, ela tem opinião, ela fala, e é inteligente, porque as frases não eram ótimas mesmo. E eu fazia muito, eu usava gestos, assim, era uma coisa muito... E sempre lá, para o espectador. Então, foi ótimo. Eu, de repente, estava com sucesso. Estava com sucesso, tanto sucesso, agora morro de inveja, que eu fui buscada pelo outro canal. E com o dobro do salário. E aí eu tive que aprender a redigir os textos meus. Tá, mas eu já tinha aprendido, o truque eu já sabia. E neste jornal, tinha 2 comentaristas, o Flávio Alcaraz Gomes e o Cândido Norberto. E o Flávio adorava, assim, na Rádio Guaíba, a desafiar, colocar uma novidade. Olha, gente, o nome do programa que ele deu, 5 minutos com Ivete Brandalize. Então eu tinha que corresponder. E claro, quer dizer, eu tive a sorte de me oferecer em um lugar. E aí depois eu me escabelava, porque eu tinha que conseguir. E deu certo, daí uma mulher em rádio dando palpite. Foi muito bacana, assim, as autoridades mandando cartas, as autoridades respondendo. E aí eu fiz um papel bem crítico, bem crítico. E eu estava dentro da rádio e com televisão, quando a Calda Júnior resolveu transformar um jornal que era Folha da Manhã, só saía uma vez por semana, que era um jornal de esporte, e um dos diretores da Folha da Manhã me ouvia na rádio e me convidou para fazer um jornal. Gente, eu sempre digo, claro! E depois morro de dores, né? Como é que eu vou escrever 2 crônicas por dia? E ainda tinha televisão. Bom, não sei como é que eu fiz, não sei, baixava o santo, e eu consegui fazer as 3 coisas. Então, realmente, eu fui a primeira mulher por uma questão de sorte. E depois de me esfolar, né? Eu trabalhava horrores, eu dormia pouquíssimo, eu andava na rua ouvindo as frases para ter assunto, eu lia jornal procurando coisinhas que ninguém tinha visto para poder escrever. Ou seja, eu fiquei uma fanática. Eu estava na Folha da Manhã. E aí houve uma alteração na direção, etc. e tal, e eu fiquei sem trabalho. Eu fui falar com o Breno Caldas. Eu estava de férias, quando eu voltei não tinha mais meu lugar. O que eu faço? Eles passam para a Folha da Tarde. E aí eu passei, foi muito melhor. Do jornal ali na rádio, eu segui fazendo durante 20 anos, eu fiz 2 crônicas por dia. A crônica da rádio era sempre uma crônica cobrando, era uma coisa muito assim, diretamente com prefeitura, com governo. Tanto que eu terminei sendo caçada uma vez, porque eu criticava tanto o governo. Então, quando eu fui caçada, eu fui falar com o Breno Caldas. E aí ele disse, a senhora fala muito mal deles, eu critico. Eu disse, bom, a senhora é responsável pela sua crônica, pela sua página, a senhora resolve seu problema. Então, que era uma coisa muito boa, eu estava livre para fazer isso, né? Sem jingles ou quaisquer outros espaços publicitários, Porto Alegre passou a conhecer, há exatamente um ano, uma nova proposta de rádio.
Essa proposta nasceu da necessidade de oferecer a uma faixa de público uma qualidade de som e uma programação alternativa na faixa das FMs. Promete se tornar um polo irradiador de cultura. Isso nos deixa realmente muito felizes. Olha, Ivete, em primeiro lugar eu trago o meu abraço muito carinhoso a todos vocês, ao Alfredo, a sua equipe, a Baiana, ao Apter, que estão nesse instante lançando a nossa rádio. A Rádio Cultura, que há muito tempo se esperava. E eu acho que as minhas entrevistas tinham esse diferencial. Eu sempre escutei o que o cara disse, que a pessoa disse. Eu nunca contei nas entrevistas, porque eu também estive na Espanha, quando eu estive... Não, eu só perguntava. E quando eu queria mostrar como era a pessoa, eu deixava que ela se mostrasse. Eu não criticava, eu não discordava, nunca discordei de ninguém entrevistando, porque ela tinha que se mostrar. Realmente eu aprendi, eu acho que com a psicologia até, a escutar melhor, a entender mais o outro, a mostrar mais o outro. Isso aí é a terceira pessoa. Eu acho que isso aprendi muito com a psicologia. Eu nunca tive perguntas prontas, porque a partir da escuta eu podia trazer outra coisa. A primeira pessoa marcou época. Até porque, durante 20 anos, eu estive aqui semanalmente conjugando verbos na primeira pessoa com pessoas que, de alguma forma, tinham uma contribuição importante para a sociedade. E tinha uma época, logo que eu comecei a fazer o programa Primeira Pessoa, eu gosto de ver o entrevistado dançar, porque às vezes a gente faz uma pergunta incisiva e o entrevistado dança, ele sai bem. E eu gosto de fazer isso. Agora, quando o entrevistado se desculpa, eu já não gosto mais, eu não estou agredindo ninguém. Eu só queria fazer a dança. O programa é para descobrir como é a pessoa, deixar a pessoa se mostrar. A primeira pessoa do singular do Jair, como é que fica? Brabo. Luciano, o público continua reclamando na hora de comprar ingressos. Filas gigantescas, demora, quando chega o espetáculo está esgotado. O que está acontecendo aí? Vem cá, como é que vocês resolveram fazer este casamento? A Ângela Jobim interpreta Sérgio Nap. Trabalhando dentro de uma universidade, responsável pelo canal da universidade, que tipo de verbos tu pode conjugar na primeira pessoa do singular? Qual é a autonomia que tu tens? Odilon, hoje tu estás escrevendo, tu estás aposentado, tu estás tranquilo. Que verbos tu estás conjugando na primeira pessoa, hein? Ivete, que verbo tu conjugas hoje? Resistir, porque olha, eu vou te contar, a gente passa por cada experiência. E não sou eu, a humanidade passa. Nós brasileiros temos passado. Eu me sinto uma cidadã ultrajada, de repente, uma cidadã agredida. Eu me sinto muito, em termos de Brasil, eu acho que eu estou sendo ultrajada e agredida permanentemente. Não posso sucumbir a isso. E o pior de tudo é que eu acredito que um dia isso vai mudar. Eu não vou assistir, eu acho. Alguma coisa tem que acontecer. Quem sabe você saindo do jornalismo, criando brechas para a gente desbravar, para a gente fazer um mundo melhor. Porque atualmente eu realmente me sinto agredida e ultrajada como cidadã. E olhando para trás, qual é a marca que tu mais se orgulha de carregar como jornalista? Eu acho que são conquistas, né? O respeito e a admiração que eu conquistei. Isso marcou, isso é bem importante para mim.